1 Coríntios 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, queremos glorificar o nome do Senhor através da pregação da palavra. Que o Espírito Santo semeie essa mensagem nos nossos corações. Que ela seja uma boa semente e que, ao cair no nosso coração, no solo do nosso coração, esse solo seja fértil para que essa semente dê fruto, a 30, 60, 100 por um. E que o nome do Senhor seja exaltado. Nos abençoa através dessa palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta aos Coríntios, ele abre a carta falando de algo que chama muito a minha atenção. A importância da unidade da igreja. A importância dos irmãos daquela igreja de Corinto estarem unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Será que você percebe, será que você compreende como a nossa igreja pode ser uma igreja abençoada se nós que estamos aqui tivermos o mesmo modo de pensar e tivermos o mesmo propósito? O propósito de glorificar a Deus. Um alvo em que nós estejamos unidos para alcançar esse alvo. Quando a igreja se une para alcançar alvos que glorificam a Deus, ninguém pode segurar a igreja. Isso não significa que nós vamos concordar em tudo. Isso não significa que agora eu vou conseguir fazer uma lavagem cerebral e todo mundo vai pensar igualzinho. Isso não significa que necessariamente você vai abrir mão da sua personalidade, mas a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar coesa, precisa ter um mesmo modo de pensar, precisa testemunhar que nós somos realmente um corpo em Cristo. E nós fazemos isso tendo o mesmo propósito em nosso coração, com relação à glória de Deus, com relação à vontade de Deus. O nosso alvo é exaltar o nome do Senhor através dessa igreja. É perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. É ter temor, é conhecer a palavra de Deus. Esses são os nossos alvos. E se nós estivermos todos juntos, buscando esses mesmos alvos, essa igreja será uma igreja abençoada. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai frutificar. Mas se nós estivermos cada um indo para um lado, cada um atirando para um lado, cada um pensando de uma maneira, e não estivermos todos unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, isso dificulta a igreja caminhar. Se a gente for usar uma metáfora, do esporte, nós vamos dizer uma célebre frase, Bons jogadores vencem jogos, mas bons times vencem campeonato. Gostou dessa frase? Bons jogadores vencem jogos, mas bons times vencem campeonatos. Às vezes um time ele tem um jogador que desequilibra. Você talvez seja novo, mas se você for um pouquinho mais velho, o Flamengo, vou falar do meu time, Já que é para falar mal, eu vou falar do meu. Ele tinha um ataque que era chamado o ataque dos sonhos. Você lembra disso? Sávio, Romário e Edmundo.
Rapaz, eles não ganharam nada. Misericórdia. Quando a gente pensou, agora vai engrenar, vamos ser campeão mundial com esse ataque. Não deu certo. Porque apesar de ter jogadores que desequilibram, eles não jogam sozinhos. É toda uma equipe junta que tem que estar coesa no mesmo objetivo, no mesmo alvo, no mesmo propósito. As vaidades não podem falar mais alto, a inveja. Isso acaba com o time. Ao invés do time vencer, ele começa a perder e a gente não consegue entender por que esse time está perdendo tão bons jogadores ali. Algo semelhante pode acontecer com a igreja. Uma igreja desunida é uma igreja derrotada. Amém, irmãos? Nós precisamos ser intencionais na nossa comunhão e em alcançar os propósitos da igreja. Não pode assim ser uma coisa que, se der, deu, se não der, não deu. Eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu vou participar, se eu não vou. Tem que ser algo intencional, tem que ser um propósito do nosso coração. É um propósito do meu coração participar da minha igreja. É um propósito do meu coração me importar com o meu irmão. Intencionalmente, eu vou colaborar, eu vou dizimar, eu vou doar o meu talento, eu vou fazer amigos naquele lugar. É um propósito que está no meu coração. Quando a gente tem propósito, irmãos, a gente luta para alcançar esses propósitos. Se você coloca no teu coração um propósito, não, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou juntar e eu vou comprar um carro. E aí você vai lutando, você vai fazendo, você consegue. Quando a gente tem propósito, a gente consegue. Quando eu estava para casar, eu falei, poxa, eu tenho que comprar uma geladeira. E eu ganhava ticket naquela época. Eu fui no mercado com um monte de talão de ticket que eu juntei. Fiquei sem comer um tempão, emagreci. Mas comprei a geladeira, porque eu tinha um propósito, eu queria casar. Precisa ser um propósito no seu coração. Estar unido com a sua igreja, irmão. Mas se a sua igreja está reunida aqui, e você está ouvindo o pastor da igreja de lá, o apóstolo da igreja de não sei onde, frequentando o culto de oração não sei de onde. Meu irmão, qual é a sua igreja? É essa ou é outra? Doando para o pastor que está lá pedindo na TV. Eu não tenho problema que você ouça outra pessoa, que você seja abençoado indo num culto, visitando uma igreja. O que eu estou falando, meu irmão, é que o seu propósito é qual? Qual é a sua igreja? Qual é o seu nível de comunhão com essa igreja? Qual é o seu nível de participação? Porque a gente fica aqui dando anúncio toda semana, dia tal vai ter isso, dia tal vai ter aquilo, jovens vão estar reunidos. E aí você olha e fala, isso não é comigo, eu não estou nem aí. Como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos fazer a diferença no nosso bairro? A comunhão precisa ser preservada. Paulo ele está falando aqui contra a tentativa de pessoas criarem grupos dentro da igreja, baseado na sua proximidade com determinados líderes, ou a influência que esses líderes exerceram em algum momento na vida dos coríntios. Mas aquilo estava provocando briga, divisão. Paulo está falando, olha, tem briga entre vocês. Porque um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. Será que Cristo está dividido? Não há nenhum problema em você ter um grupo de maior afinidade na igreja. Não há problema em você ter uma preferência por um pregador. Eu gosto daquele barbudinho, quando ele prega. É uma bênção. Eu gosto mais quando ele prega do que quando o pastor prega. Não tem problema você ter um pregador preferido. Não tem problema você ter uma afinidade maior com uma pessoa que te ajudou mais durante a caminhada. Com uma pessoa com quem você se identifica mais com relação aos assuntos da vida. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando isso causa divisão na igreja. É quando você se junta com uma outra pessoa para semear discórdia em relação a um outro irmão, em relação ao pastor, em relação à igreja, à liderança. Irmãos, o alvo da nossa fé é Jesus. Ele é a nossa razão, Ele é a nossa prioridade, Ele é o Senhor da igreja, foi Ele quem morreu para nos dar a vida eterna.
Então nós não podemos arrumar brigas dentro da igreja. A gente precisa estar todos juntos com o mesmo alvo de glorificar a Deus. Paulo fala que não deveria haver divisão entre eles. Eles deveriam ter um mesmo modo de pensar e um mesmo propósito. O que isso significa? Significa que nós vamos remar para o mesmo lado, irmãos. Amém? Você já tentou remar um barco com um monte de gente que não sabe remar? É uma comédia. É uma comédia. O barco fica todo assim, ó. E vai para lá, e vem para cá, e daqui a pouco ele entorta, e daqui a pouco ele segue. Meu Deus, gente, vamos remar aí, ó, no mesmo ritmo, todo mundo para o mesmo lado, ó, vamos. Aí tem alguém que fala, né? Né? E a galera vai remando todo mundo para o mesmo lado, na mesma velocidade, e a coisa anda. A igreja precisa caminhar assim. Caso contrário, irmão, é melhor que você saia da igreja e procure uma outra igreja. Se você vem à igreja e só critica a igreja, só enxerga os problemas da igreja, não se une aos irmãos da igreja, não anda em concordância com a sua liderança, meu irmão, é melhor que você saia e procure um outro lugar, onde você vai ser uma bênção, onde Deus vai usar a sua vida. Mas se nós estamos aqui, estamos remando para um lado, vem remar com a gente, soma com a gente, irmãos, e juntos vamos glorificar o nome de Cristo. Mas precisa haver concordância entre nós, não uma concordância em tudo, não, a gente pensa identicamente igual, mas a gente precisa jogar a favor desse time. Você sabe o nome da doença em que uma célula ruim ataca as células boas do corpo, não sabe? E nós não podemos ter isso dentro da igreja. Eles estavam numa disputa, uns se diziam discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros estavam falando que eram de Cristo, mas quando eles falavam que eram de Cristo, era porque eles falaram, não, a gente não tem que se ligar em homem nenhum, obedecer a homem. Esse negócio de obedecer a homem, eu obedeço a Cristo. Meu irmão, isso aí é balela, isso aí é desculpa para ser insubmisso. Deus constitui homens na igreja, que Ele chama, que Ele vocaciona, e a gente deve submissão à autoridade dessas pessoas que Ele constituiu. E amor a essas pessoas, porque a Bíblia nos ensina a servir com amor, para que esse que lidera não faça isso gemendo, mas faça isso com alegria e com um coração espontâneo. Então, se você está na igreja, mas não consegue se submeter, você está no lugar errado. Você tem noção do poder da comunhão do povo de Deus? Quando nós decidimos convergir, se é hora de cantar, vamos cantar todo mundo, vamos lá, ergue a tua voz aí, eu também, vamos junto cantando que vai dar bom. Se é para orar, vamos orar com fervor, todos juntos orando. Se é para a gente abençoar a vida de uma criança, vamos lá. Se estamos sendo estimulados a convidar alguém, vamos convidar. Porque se a igreja estiver unida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a pessoa, às vezes, coloca todos os obstáculos possíveis para participar, para assumir um compromisso, para contribuir. Irmão, não temos como enganar a Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Nós estamos aqui para servir. Servir a igreja e servir o reino de Deus. Se nós queremos, irmãos, ver essa igreja crescendo de maneira saudável, e essa igreja tem crescido, graças a Deus. Mas imagina o que aconteceria. Imagina só, se cada um aqui tivesse o propósito de trazer uma pessoa no ano que vem para essa igreja. Uma pessoa só. Imagina o que aconteceria. A igreja dobra, meus irmãos. Amém? E a gente compra um lugar maior logo. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos que ter o mesmo propósito. Mesmo pensando diferente. A palavra grega para divisão é schismata, que significa pano rasgado. Será que nós temos uma igreja que parece mais um pano rasgado? Ou a gente tem uma igreja que atrai as pessoas porque elas veem nesse lugar a comunhão do povo de Deus? Efésios 4 fala para nós suportarmos uns aos outros em amor e fazermos tudo que tiver ao nosso alcance para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Nós precisamos nos relacionar dentro da igreja.
não é apenas executar tarefas dentro da igreja. Essa é uma parte da comunhão, mas não é só isso. Nós precisamos nos relacionar, estar juntos, ter comunhão, irmãos. Comunhão, conhecer, conversar, saber o que o outro está passando, ajudar o outro em oração, almoçar junto, relacionamentos fortalecidos, laços de amor. Não espere o outro tomar iniciativa com relação a isso. Tome iniciativa você. Chame um irmão para ir na sua casa, chame o pastor para ir tomar um café. Vamos ter comunhão, irmãos. Vamos preservar a unidade da igreja, se importar um com o outro. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para Deus também. Abra lá a sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não reconheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse assunto é tão importante que o Senhor Jesus, numa das suas últimas orações, ele ora pela comunhão da igreja, pela comunhão dos discípulos. Ele pede ao Pai que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são, que nós estejamos unidos no mesmo propósito, no mesmo modo de pensar. Se isso não fosse importante, Jesus, naquele momento, não faria essa oração. Amém, irmãos? Mesmo com os nossos defeitos, com os nossos problemas, com o nosso temperamento, com a nossa personalidade diferente, nós precisamos perseverar na comunhão. O Senhor Jesus fala para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa comunhão testemunha o significado da igreja. Mas quando as pessoas olham para uma igreja e veem uma igreja em que é um criticando o outro, em que é um tendo problema com o outro, é todo mundo desunido, a pessoa entra e ninguém cumprimenta a pessoa, que igreja as pessoas vão pensar que nós somos? Como é que as pessoas vão perceber quem é Jesus e que Jesus é amor, se nós não amamos? Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém, irmãos? Não significa pensar igualzinho, concordar em tudo. Tenho mais de 25 anos de casado e até hoje eu brigo todo dia com minha mulher. Sei como é que a gente consegue brigar tanto depois de tanto tempo, gente. Incrível! Todo dia o pau canta lá em casa. Mas nós decidimos intencionalmente caminhar juntos até o fim, independente das nossas diferenças. É intencional, é um propósito. Eu tenho um propósito de até que a morte nos separe. Você tem um propósito em relação à igreja? O pedido de Jesus não é para que eles sejam perfeitos, uma organização perfeita, tudo funcionando perfeitamente. O pedido de Jesus é para que eles sejam um povo unido. A palavra de Deus fala no Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo que escorre pela cabeça, pela barba de Arão, pela gola das vestes do sacerdote. É como o orvalho do Hermon, que desce. E ele fala ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus na nossa unidade, a vida em nome de Jesus na nossa unidade. Mas tem que ser algo intencional, é a minha igreja, eu vou abraçar, eu vou estar lá, eu vou participar, eu vou contribuir, eu vou ajudar, eu vou amar aquele irmão. Nós vamos vencer juntos. 1 Coríntios 12,
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, amém? Mas a cabeça não anda, você não vê a cabeça andando, caramba, a cabeça andando sozinha. A cabeça tem um corpo. Não que Cristo precise de nós para alguma coisa, mas ele escolheu se apresentar a esse mundo através do corpo, que é a igreja. Ele escolheu fazer assim. Por que ele criou a igreja cheia de dificuldade, cheia de pecador? Ele quis assim, irmãos. A igreja é um projeto de Deus, do coração de Deus, irmão. Por isso você tem que estar na igreja. Numa sociedade corrupta, a sociedade de Corinto era uma sociedade corrompida. E no meio daquela sociedade, a igreja precisava brilhar através da sua unidade. Nós estamos no meio de uma sociedade corrompida, num estado corrompido. E nós, a igreja, precisamos brilhar através da nossa unidade também. E Deus vai operar através da nossa igreja. E a nossa igreja vai ser um agente de vida, um agente de milagres, um agente de cura, um agente de salvação, um agente de amor ao próximo. E aí ela vai fazer a diferença no nosso bairro. Se cada um de nós, de maneira singular, colaborar para que a igreja seja edificada. Nós somos muitos membros, mas um só corpo. Você é membro do corpo de Cristo? Amém? O olho faz o corpo enxergar, é por isso que a gente não tropeça. A unha, poxa, a unha protege, né? A ponta dos dedos e tal. O estômago recebe os nutrientes, extrai os nutrientes necessários. Cada parte do corpo cumpre uma função. Uma função. A unha não é nada. Arranca aí para tu ver. Arranca aí. Pega aí um alicate agora e puxa aí para tu ver. Só de pensar já... Ai, meu Deus. Cada parte do corpo cumpre uma função e o Espírito Santo conduz a igreja. Amém, irmãos? O braço não vai para onde quer, não. O corpo está indo para lá e o braço, não, vou decidir ir para lá. O corpo está indo para cá, a cabeça está conduzindo para cá. O braço não pode ir para outro lado, ele está no corpo. Todos podem colaborar para o crescimento da igreja. Amém? Fala aí, então. Todos podem colaborar para o crescimento da igreja. Essa igreja, fala aí, é a minha igreja. E eu vou colaborar para o seu crescimento. Amém? Mas o pâncreas não pode decidir fazer o que ele quer. O fígado agora vai fazer o que quiser. Todos colaboram para o corpo funcionar. E o corpo, a metáfora do corpo, poxa, é tremenda, né, irmãos? Vê algum documentário sobre o funcionamento do corpo humano. O corpo humano é uma coisa... Eu não sei como é que alguém é ateu, cara. Olha para o corpo humano e pensa e é ateu. Vê uma criança nascendo e é ateu. Eu não sei como consegue um negócio desse, cara.
Porque é uma coisa tão perfeita que só pode ter vindo da cabeça de Deus mesmo. Então nós não podemos ser uma igreja cheia de pessoas egoístas que pensam apenas em si mesmo. Nós não temos que ficar nos comparando a outras pessoas. Ah, poxa, eu sou olho, se eu fosse ouvido, ia ser muito melhor. Meu irmão, Deus fez você da maneira que você é, e da maneira que você é uma bênção para essa igreja. Você não tem que ser outra pessoa, não, meu irmão. Ah, se eu soubesse tocar bateria. Mas de repente você não vai ajudar assim, você vai ajudar de uma outra maneira. O importante é você ser corpo. E é você entender que sendo como você é uma bênção. Deus colocou você no corpo dessa maneira. O texto fala isso, que o Senhor dispôs os membros no corpo como Ele quis. Então você vai funcionar para o corpo como Deus quer. Amém? Ah, eu não sou pastor, porque eu não sou pastor, eu não posso contribuir. Ah, eu não sei evangelizar, e porque eu não sei evangelizar, eu não posso contribuir. Meu irmão, o que você está fazendo no corpo então, se você não pode contribuir para ele? Deus fez cada parte do corpo com uma função, e eu não posso fazer a função do outro. Deixa o olho fazendo o que tem que fazer. Eu sou nariz, eu vou fazer outra coisa. Você não pode pensar, eu não sou fulano de tal, então eu não sou parte do corpo. Meu irmão, você está totalmente errado. E a gente não pode dizer, porque aquela pessoa, porque você não é dedo, eu não preciso de você. Ah, porque você não é um pulmão, eu não preciso de você. Mesmo aqueles que parecem mais fracos, é o que está no texto, são necessários. Amém, irmãos? E às vezes a gente olha para uma pessoa e aparentemente ela é mais fraca do que outras. E aquela pessoa é a pessoa que mais abençoa a igreja, mais colabora com a igreja. Então não se sinta assim na igreja, não. Que se você fosse outro, se você tivesse o tempo do outro, se você tivesse o conhecimento do outro, aí você ia ser uma bênção. Meu irmão, Deus colocou você no corpo? Colocou? Foi Ele que colocou você no corpo? Então Ele colocou você como Ele quis e você é uma bênção para a igreja. Nós precisamos cooperar uns com os outros para que o corpo funcione bem. Nós não temos que competir uns com os outros. Fazer uma competição tem que ser uma colaboração. Nenhuma parte, nenhum membro é autossuficiente, pode viver sozinho, pode agir sozinho. Nós precisamos uns dos outros, suprir as necessidades uns dos outros. É nessa mutualidade dentro do corpo de Cristo que nós somos abençoados. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Pior coisa que pode acontecer numa igreja é divisão. É pessoas sendo levadas pela sua vaidade a caminhar por um caminho diferente, individualistas. Isso é o contrário daquilo que Deus quer para a igreja. Imagina se um membro do corpo só buscasse os seus interesses. Meu irmão, qual é o seu papel no corpo? Por que Deus plantou você nesse lugar? Por quê? Tem um porquê, tem um motivo. Tem um motivo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O eu funcionando para o nós. Amém? Nós estamos terminando aí um ano pedindo a Deus, Senhor, nos dá direção para trabalhar no próximo ano. Nos ajuda. Vamos dar as mãos, irmãos. Amém? Ser tu uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção para essa igreja. Vamos valorizar a comunhão. Vamos suportar uns aos outros. Não vamos apenas estar na igreja. Vamos ser igreja. Corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.